A que a gente vai utilizar é a carta topográfica. Aqui, né, tá pequeno, porque ela é grande, geralmente quando você baixa ou quando você realmente faz, ela constrói algumas ferramentas. Como ela é um mapa georreferenciado, que a gente fala, então ele precisa preservar os tamanhos, né, as proporções. Então, é um documento pesado. Aqui é a carta topográfica da Joatinga. Ela tem mais ou menos essa cara, assim, né? Eu coloquei para vocês saberem como que é. Mas a gente vai passar por cada ponto, aí vocês vão enxergar direitinho, tá bom? Bom, começando pelo cabeçalho, né? A carta topográfica, no cabeçalho, ela vai trazer para vocês 3 informações. Ali do lado aqui, né? Esquerdo, ela traz para você a escala da carta. Então, essa escala aqui é 1 para 50 mil. Então, significa 1 centímetro para 50 mil centímetros. 1 centímetro na carta equivale 50 mil centímetros do terreno. Então, vocês vão entender lá para frente quando a gente fizer essa conversão, tá bom? Aqui no meio, a região Joatinga, que fica ali em Paraty. E aqui é a folha. Então, é a disposição da folha em relação à carta. Lembra que eu falei que várias folhas configuram uma carta? Né? Então, essa folha aqui, se você quiser achar ela, né? Aqui tem as referências dela. E aqui traz longitude e latitude. Então, aqui configura, também traz para a gente as informações de latitude e longitude, que estão aqui em graus e minutos, né? E na base da carta tem esses sinais convencionais. Então, aqui, o tamanho da fonte, ela já te dá várias informações em relação ao tamanho das cidades, né? Quanto a número de habitantes. Então, quanto maior a fonte, mais habitantes. Então, quando você olhar o nome da cidade e dependendo do tamanho da fonte, você vai saber se é uma vila, se é uma cidade grande, tudo mais. Aqui tem esses tracejados que falam sobre as divisões para a gente, os limites, né? Se é um limite internacional, se é um limite regional, que tem essas características, né? Um grifado de vermelho, o outro sem, um tracejadinho menor. Então, já te dá uma referência se você está num limite entre estados, né? Por exemplo, se a gente vai fazer a Serra da Mantiqueira ali, tem momentos em que você vai estar entre os 3 estados, São Paulo, Rio de Janeiro e Minas, né? Por exemplo. E então, para você não confundir, se você está só passando de um bairro para o outro ou de um estado para o outro, né? Tem a hidrografia e a vegetação aqui. Esse aqui ele traz informações justamente sobre a hidrografia do ambiente. Então, aqui você consegue saber o que é um riacho, o que é um rio, né? O que é um lago, o que é um mangue. Se você tem que passar por uma região ali, você está vendo que tem, por exemplo, um desenho assim, ó. Geralmente isso aqui é charqueado, charco, né? Então, é mangue, aquela coisa que você vai afundar até seu joelho ali. Então, talvez seja interessante a gente passar por um outro lugar. Então, a carta, ela te dá toda a informação que você precisa, na verdade. Né? Então, isso é em relação às nossas águas. Aqui a vegetação. Aqui, esses pontinhos, ele fala sobre a densidade também da vegetação, né? Se é uma mata densa, uma mata atlântica, ou se é uma caatinga, por exemplo, né? Se você vai ficar exposto ao sol muito tempo da caminhada, ou se você quer se abrigar para onde você tem que ir, né? Vendo só isso aqui, ó. E aqui tem a divisão administrativa, desculpa. Né? Joatinga faz parte de Paraty, como eu falei, Paraty, Rio de Janeiro. Ele faz divisão ali com Ubatuba, São Paulo. E aqui, talvez as informações não mais importantes, mas que a gente vai utilizar bastante, sim, né? Que traz bastante informações relevantes. Então, a primeira aqui à esquerda é a articulação da folha. Então, por exemplo, deixa eu ver se aqui. Opa.
aqui, né, a Juatinga. A gente tem uma expedição em que a gente sai daqui, de Trindade, e faz toda essa volta aqui, ó, por Martim de Sá, Cajaíba, até o Saco do Mamanguá. Paraty, a cidade, ela fica aqui para cima, aqui assim, ó, né? Então, por exemplo, essa carta topográfica, se você precisar fazer uma trilha até Paraty, você, vamos supor que não tivesse estrada, nada, dá até para saber a estrada, né? Você não conseguiria aqui. Então, você precisaria da próxima carta topográfica. Então, é o que essa articulação da folha dá informação. Então, aqui, a carta que a gente está trabalhando é Juatinga. Como eu falei, Paraty fica mais ou menos aqui. Então, provavelmente, a gente precisaria dessa carta aqui, a próxima de cima, Paraty, e talvez até a de Cunha ali também. Então, você consegue, de novo, né? Que é uma região que tem várias travessias, ali na Serra da Mantiqueira. Tem travessia que você precisa, assim, que a travessia são de 3 dias, né? Como a do Marins, por exemplo, desculpa, Itaguaré. Só que não, você não consegue encontrar, fazer a rota clássica com uma carta topográfica só. Você precisa ali de, se eu não me engano, 2 ou 3 cartas daquela região ali, né? A articulação das folhas. A não ser que você já saiba, conheça as ferramentas que vocês vão aprender também e faça o seu mapa topográfico com a sua escala, né? Aqui traz a escala. Então, de novo, né? Essa escala é 1 para 50 mil, então é 1 centímetro da carta para 50 mil do terreno. Você fazendo a conversão de 50 mil centímetros para metros, então 1 centímetro na carta equivale a 500 metros no terreno, tá? Sabendo disso, vocês vão aprender também mais para frente por que isso é importante. Também te traz a equidistância das curvas, das curvas de nível, né? Aqui fala que a equidistância é de 20 metros. Então, equidistância porque elas sempre vão se manter na mesma distância, independentemente de quantas forem. Sempre vai ser 20 metros. Vocês vão entender também o que é curva de nível, porque a gente vai falar lá na frente. É o que dá informação de profundidade, elevação do terreno, a altimetria, tá? Aqui também te dá o ano em que a carta foi feita, 1974. E isso vai ser importante para a gente depois fazer a compensação da declinação magnética, tá? Porque aqui diz, né, que foi feita em 1974. Então, a declinação daquele ano em que a carta foi feita era de 17 graus e 6 minutos, tá? Vocês vão entender depois. E aí aqui fala também que a declinação magnética cresce 8 minutos anualmente. Então, sabendo do ano em que a carta foi feita, para 2021, vamos supor que a gente vai usar essa carta agora, né, atualmente, a gente pega e vê a diferença aqui de 1974 a 2021, né, quantidade de anos, e faz essa conversão aí, vê quantos minutos, né, se eu não me engano, são 47 anos de diferença, aí cada ano cresce 8 minutos, então você soma, vai dar uma quantidade de minutos aí, certo? A quantidade de minutos, 60 minutos equivale a 1 grau, né? E, então, isso vai te dar um número aí de graus e minutos, que aí você vai somar aqui a essa declinação e vai saber qual é a declinação atual de 2021 para essa carta. Como eu utilizo bastante essa carta aqui, eu sei que a declinação para esse ano que a gente está em torno de 23 graus e 22 minutos, tá? Depois a gente vai aprender a fazer toda a compensação, como que funciona, o que é declinação magnética, tá bom?